Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma tentativa de estados republicanos e do governo Trump, o governo anterior, de acabar com o programa de acesso a planos de saúde, o conhecido como Obamacare. Essa lei beneficia cerca de 31 milhões de americanos. Eu vou até conversar aqui com a Heloísa Vilela para explicar para a gente tudo que está envolvido nisso. Heloísa, os republicanos argumentavam contra o Obamacare. E por que a Suprema Corte tomou essa decisão? Me lembro que durante o governo Trump ele falou muito sobre esse sistema de saúde americano sem apresentar uma proposta que substituísse essa ideia, não? Exatamente. Boa tarde, Carla. Esse é o nó da questão. Isso se tornou uma guerra ideológica fortíssima aqui nos Estados Unidos. Essa lei foi aprovada em 2010 e desde que ela foi aprovada, os republicanos se organizaram para tentar derrubá-la. Acontece que depois de um ano de que ela estava em vigência, a população que entrou nesse programa gostou muito, porque muita gente aqui nunca teve seguro de saúde e pela primeira vez na vida pôde começar a fazer visitas regulares ao médico, a chamada saúde preventiva, para pegar problemas antes que eles apareçam, antes que eles cresçam. Então, quando os republicanos começaram a combater essa lei, logo no primeiro, segundo ano de vigência, eles encontraram muita resistência dos eleitores que passaram a cobrar deles. Essa ação agora é a terceira que chega até a Suprema Corte. E quem deu entrada nela foram 18 estados de maioria republicana e mais o governo federal da época, como você mencionou. E Donald Trump prometeu que ia apresentar um plano alternativo a essa lei, nunca apresentou e simplesmente tentou derrubá-la. Agora, 7 juízes votaram nem deram direito a esse caso de ser avaliado. Eles disseram que os representantes que apresentaram essa disputa contra a lei não tinham sequer mérito no que estavam pedindo. Eles queriam eliminar a lei de forma completa e não conseguiram. E agora parece que então chegou ao fim, depois de uma década, né? Porque essa lei foi adotada em 2010, depois de uma década de disputas, parece que finalmente a lei veio para ficar. Carla. Heloísa, é uma discussão, como você trouxe aí, bastante importante para a vida dos americanos, porque eu me lembro que, inclusive, repórter que trabalhou para a gente, o James Cimino, na época da eleição americana, trouxe aqui uma experiência própria dele de ter ido a um hospital ser atendido e ter pago uma quantia estapafúrdia de dinheiro para procedimentos absolutamente básicos, normais, ou seja, a gente aqui no Brasil que tem o SUS não consegue imaginar a quantidade de dívidas que muitos americanos deixam, inclusive nessa época de Covid, alguns que foram atendidos em hospitais e que ficam com uma dívida em dólares bastante grande. Agora, Joe Biden se manifestou sobre esse assunto, Heloísa? Já se manifestou, sim, pelas redes sociais e também com um pronunciamento por escrito. Ele soltou um pronunciamento dizendo que o povo americano venceu e destacou exatamente alguns pontos que são essenciais nessa lei. Por exemplo, ela garante que nenhum seguro de saúde pode rejeitar uma pessoa, rejeitar um cliente potencial, porque ele tem alguma doença prévia. Imagina, você tem um câncer e aí 5 anos depois você vai entrar para um seguro de saúde, eles dizem que não vão te aceitar porque você tem uma condição anterior. Isso agora é proibido por lei. Outra coisa, os jovens agora podem ficar como dependentes dos pais no seguro de saúde até os 26 anos, o que passou a incluir muita gente nessa cobertura dos planos de saúde. Então Biden disse que a população sai ganhando, que a lei veio para ficar e que ele agora quer construir em cima dessa lei, ou seja, ampliar o escopo dessa lei, porque apesar dela ter melhorado muito a condição para muita gente aqui, ela ainda não chega aos pés de colocar os americanos em igualdade com o tratamento de saúde que se tem nos países do primeiro mundo da Europa. Então ainda falta muito, mas ela foi um passo importante nessa direção. Eu volto com vocês.